Fala pessoal, beleza? Hoje dia 17 de novembro, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, em relação ao índice no dia de hoje, é importante a gente dar um zoom out para conseguir enxergar em relação ao dia de ontem também, né? Porque em relação ao dia de ontem o mercado chegou a cair aqui aproximadamente 3.000 pontos, no final da tarde ele ficou lateralizado e logo no início do dia de hoje a gente já percebe aqui uma forte impulsão, né? No primeiro candle do dia, abriu abaixo dessa última mínima, mas já fechou um candle muito forte, né, de força aqui, aproximadamente 400 pontos. E quando o mercado ele rompeu essa região aqui, ó, desse topinho anterior, o que o mercado fez? O mercado basicamente ativou aqui uma recuperação em V, né, que eu gosto muito. O mercado fez isso daqui e rompeu. Quando ele rompeu, ele basicamente ativou essa recuperação. Então quem trabalha com o Fibonacci poderia simplesmente pegar aqui esse Fibo e ir projetando para cima, né? Aqui estaria no primeiro alvo, aqui o segundo alvo e aqui o terceiro alvo, tá? Percebam que o mercado realmente veio buscar a máxima aqui do movimento, foi o terceiro alvo desse espelhamento. Então quem comprou aqui nessa região, nessa inversão de médias móveis e foi acreditando e carregou a operação, chegou a pegar aqui aproximadamente 900 pontos na primeira operação do dia, tá? Então dentro disso, quando o mercado chegou aqui, a gente consegue perceber que ele começou a deixar muita sombra, né? Ou seja, ele começou a deixar defesa vendedora, começou a entrar defesa vendedora nessa região. Só que aí se a gente for olhar essa região aqui como um todo, o que acontece? Se a gente der um outro zoom out aqui, a gente consegue perceber que em relação a essa queda do dia de ontem, o que o mercado fez? O mercado retraiu na região de 50%. E outra confluência que a gente pode encontrar, se a gente der um zoom out maior ainda, é com esse fundo aqui ó, do dia 10. Por quê? Porque esse fundo do dia 10, olha lá pessoal, se eu pego essa mínima aqui ó, e estendo ela, olha onde que ela vai dar. Ela deu exatamente aqui nesse topo de hoje. Então aqui eu tenho uma região de troca de polaridade, tá? Eu tenho os 50% dessa retração e eu tenho também o terceiro alvo desse espelhamento. Então, três confluências geradas nessa região. E quando o preço chegou nessa região, começou a entrar pressão vendedora, o que a gente faz? A gente tem que esperar o gatilho correto para poder entrar na venda, né? Aí, o que aconteceu? No gráfico de 5 minutos, o mercado tentou subir, deixou sombra. Tentou subir, deixou sombra. Tentou subir, deixou sombra. Uma sombra mais baixa, inclusive, que as outras. Virou para baixo e fechou. Aqui, basicamente, estaria um gatilho de venda, tá? Mesmo na inversão das médias móveis, mesmo com as médias subindo, por contexto, aqui estaria um gatilho de venda. O mercado já estava sinalizando três falhas de topo na região de 50%, com a troca de polaridade e com o terceiro alvo do espelhamento. Então aqui caracterizou uma venda, entrou um fluxo absurdo, né? O mercado rompeu a VWAP, a 9, a 20, a 50, atropelou aqui essa região. E aqui ele gerou uma exaustão de movimento, fez a correção e deu continuidade. Esse candle também ele pode ser considerado um candle gatilho, entretanto ficou muito caro. Então, nesse caso aqui, eu não considero que essa seria uma boa operação, por conta do tamanho do stop, tá? Então, aqui a gente está falando de uma boa operação, aqui não, tá? Porque por conta de afastamento de média, o tamanho do stop. Então, assim, nesse cenário eu prefiro ficar de fora. Porque foi uma barra ignorada? Foi. Foi um candle de ignição? Foi. Trabalhou depois da inversão das médias, depois do pullback? Sim. Mas aí eu prefiro ficar de fora justamente por conta desse contexto de stop. As minhas operações, principalmente, elas têm stop pequenos para alvos longos, tá? Então aqui já ficaria ruim esse risco retorno. Então dentro disso, o que aconteceu? O mercado desenvolveu, afastado da média de 9, e quando ele chegou aqui nessa região da mínima de ontem, percebam o seguinte, ó, essa mínima de ontem acabou fazendo preço, né, para o dia de hoje. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, então, quando o mercado chegou nessa mínima do dia de ontem, o mercado sentiu, fez o pullback, né? Inclusive, nessa região aqui, o mercado acabou fazendo 1, 2, 3 de compra, que é um padrãozinho que eu gosto também de operar, né? Ó, 1, 2, 3 de compra, fechou aqui, geraria um gatilho, minimamente até uma retração de Fibo. E foi o que o mercado fez, né? Se a gente pega esse fundo com esse topo, o mercado retraiu aqui de novo no 50%. Ancorou pela VWAP, ancorou pela 50, ancorou pela 20 e fechou para baixo da 20, gatilho de venda, tá? Então aqui geraria uma venda de aproximadamente 250 pontos, certo? E como ele perdeu esse fundo, bastava projetar esse pivô, né, para baixo. Então quem trabalhou com esse cenário
pegou uma venda aqui e deve ter projetado esse alvo aqui, ó. Primeiro alvo estaria aqui, projetando para baixo, estaria exatamente aqui, tá? Então quem pegou essa venda deve ter projetado aí um alvo de aproximadamente 1.500 pontos. Mas digamos que você não pegasse essa venda porque você não conseguiu ter essa visão. O que aconteceu? O mercado ele rompeu esse fundo, tá? Afastou de novo das médias móveis, entrou uma defesa e voltou. Quando ele voltou, olha para onde que ele voltou, galera. Ele voltou justamente para dentro dessa região de troca de polaridade, tá? Porque aqui foi fundo, depois que os fundos foram rompidos, agora vira o quê? Vira topo. E se a gente pega o Fibonacci aqui, ó, de novo, desse fundo com esse último topo relevante, olha onde que o mercado encostou, galera. Na região que eu mais gosto de operar, no 61,8%. Olha lá, 61,8% da retração de queda, tá? O mercado fez isso, retraiu no 61 e aqui olha o presente que ele deu. Ele fechou um PFR abaixo dos 50, abaixo das médias, abaixo da região de pressão e abaixo da 9, tá? Então aqui sim foi um melhor gatilho do que esse anterior. Aqui daria para entrar. Tem pelo menos aí uns 4 contextos para poder bater aqui no mercado nessa região de troca de polaridade, a favor das médias móveis, as médias caindo, alinhadas com a VWAP. Então aqui geraria um gatilho de venda. E quem trabalhou com esse cenário, aí obviamente veio carregando a operação. De novo, o mercado chegou aqui embaixo, travou nessa região de fundo. Vou pegar aqui, copiar e colar para vocês verem. Travou aqui nessa região de fundo. Deixa eu diminuir aqui. Aí, ó. Ele travou nessa região de fundo, voltou para o pullback. Esse pullback, se a gente pega de novo um Fibo dessa mínima com esse topo, olha lá onde que o mercado encostou. Encostou de novo no 61%. E olha o candle de impulsão saindo para fora da média de novo. Então esse candle aqui caracterizou um gatilho de entrada na venda, tá? Mesmo cenário desse daqui. Olha que coisa linda. Sequenciais, Topos mais baixos, médias ancoradas, candles fortes, E dentro disso, quem trabalhou utilizando esses gatilhos, e óbvio, trabalhou aqui com os alvos de Fibo, pegou esse topo, pegou esse fundo, que foi o primeiro fundo antes do pivô, ser ativado, e aí projetou. O primeiro alvo estaria aqui, tá? Então, se você tivesse pego essa venda e carregado até o primeiro alvo de Fibo, daria 1.000 pontos. Se você tivesse pego essa segunda venda e carregado até o alvo de Fibo, daria aproximadamente 610 pontos. Só que como o mercado passou dessa região do alvo de Fibo, o que a gente tem que fazer? É apenas alinhar o Fibonacci, porque se ele passou do primeiro nível, a gente puxa para o segundo. E aí o segundo nível de Fibo foi exatamente aqui na mínima do dia, tá? Na região do 102.900, 102.900, olha lá, tá? Então máxima, primeira mínima, ativação de pivô, aqui ativou o gatilho de entrada, o stop obviamente ficaria gigantesco, ficaria inviável, mas aqui ele ativou de fato o pivô, depois ele trabalhou nas estruturas e foi gerando gatilhos de entrada no decorrer do caminho, tá? Até que ele cravou o alvo de Fibo, recuou, trocou polaridade de novo, percebam isso, e aí acabou sentindo. Então dentro desse cenário, é até importante também a gente dar um outro zoom out para encontrar uma outra confluência. Porque vocês percebam que aqui a gente tem uma mínima, aqui eu tenho uma mínima e aqui eu tenho uma máxima, ou seja, o mercado ele fez um movimento em A mais macro também. Então daria para trabalhar com esse Fibonacci aqui. Eu pegar essa máxima, essa mínima e espelhar o movimento. Primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria ali embaixo, tá? Na mesma região. E percebam que quando ele chega nessa região de alvo, olha a quantidade de sombra inferior que o mercado deixa. Isso daqui mostra o que? Defesa compradora, Tem muita pressão de compra nessa região. Tanto é que não é à toa que o mercado subiu, Então dentro disso, vale a pena prestar atenção no comportamento do preço em regiões de extremidades, em alvos de Fibo, em retrações macro, Então eu gosto bastante de olhar esse tipo de contexto. Então aqui, basicamente, esses foram os gatilhos que eu verifiquei durante o dia. Alguns gatilhos aí eu cheguei a operar, obviamente. Então, dentro da minha visão, as melhores oportunidades foram nesse candle, esse candle aqui, esse candle, esse aqui também, essa barra ignorada, ancorada pela 9. Então, dentro desse cenário, percebam que todos os candles, basicamente gatilhos, eles estão direcionando para onde? A favor da tendência, Tudo alinhado, com exceção desse daqui, estava tudo 100% alinhado com a VWAP, médias de 50, 9, 20, enfim. E aí, obviamente, operando a favor também do contexto macro, Se você desse um zoom out, você iria observar que o mercado estaria trabalhando num pivô de baixa.
beleza? Então essa foi a minha visão aí do índice. Em relação ao dólar, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho do dólar. O dólar estava trabalhando aqui num cenário bem importante também, né? Se a gente pega em relação ao dia de ontem, o dólar entre essa máxima e essa mínima, o dólar no dia de hoje ele abriu, né, retraindo, veio para a região aqui de 50%. Se a gente olha essa retração acaba sendo uma retração bem interessante. Por quê? Porque essa retração aconteceu aqui exatamente no nível de 50%. E dentro desse nível de 50%, aqui tinha um topo anterior que caracteriza o quê? Troca de polaridade. Então o mercado retraiu no 50, tinha a VWAP do dia anterior, e quando o mercado veio para essa região aqui da VWAP, do topo anterior e dos 50%, percebam que entrou uma forte pressão compradora, né? Aqui caracterizando inclusive um padrão que eu gosto muito, que é o PFR, preço de fechamento de reversão, né? Um padrão que defendeu bem essa região, fechou acima da zona aqui da VWAP, né? Então dentro disso caberia obviamente por contexto, uma compra. Mas Adriano, as médias móveis estão caindo, né? A VWAP está caindo. Como eu disse, nesse caso não seria uma operação tão fácil para todos, mas para quem tem um pouco mais de experiência e visão de mercado, com certeza caberia uma compra aqui. A grande questão é que o mercado, ele obviamente estava desalinhado, as médias estavam caindo, o cenário não estava 100% assim, confortável para poder operar. Entretanto, a gente tinha aqui um topo anterior, certo? Esse topinho aqui, quando ele foi rompido, ele basicamente ativou aqui de novo uma volta em V, né? O mercado caiu reto, subiu reto. Aqui basicamente foi um pivô pré-rompimento e rompeu, tá? Então dentro disso, quem trabalha com Fibonacci pode pegar esse fundo, esse topo e sair espelhando aqui o movimento. Então o primeiro alvo estaria aqui, o segundo alvo estaria aqui e o terceiro alvo estaria exatamente ali, ó, tá? Que inclusive o terceiro alvo, pessoal, conflui exatamente com o primeiro alvo dessa recuperação em V, dessa recuperação em V maior aqui, ó, tá? Percebam que se a gente considerar esse topo com esse fundo, quando o mercado passou o primeiro nível aqui, olha onde que ele deu. Deu exatamente ali em cima, tá? Qual que foi o grande problema aqui do dólar no dia de hoje? O problema do dólar foi que ele lateralizou, ele ficou muito tempo travado, congestionado, né? Quer ver? Ó, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele ficou muito tempo encaixotado nessa região, certo? Olha lá. Então aqui foi a maior região de briga, mas aqui eu tenho uma explicação bem simples, bem clara para vocês entenderem o porquê que ele fez isso. Porque aqui basicamente, se a gente der um zoom out, ó, aqui a gente está falando de uma recuperação mais macro do dólar, tá, pessoal? Então, se eu pego, vamos lá, se eu pego essa mínima aqui até esse topo, o dólar estava travado exatamente aqui na região de 38%, tá? Então observem aqui, ó. O dólar travou nessa região porque aqui era uma região de troca de polaridade e também porque era o 38% dessa queda inteira. Então observa aqui, ó, fundos, topos, 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 e aqui ele encontrou de novo essa resistência. Daí depois que ele rompeu, agora virou um suporte de novo, tá? E dentro desse cenário é importante também observar que o dólar está fazendo aqui nessa região um padrão de reversão, né? Que basicamente aqui pode ser considerado um ombro, uma cabeça e um ombro invertido. Então essa aqui é uma figura, né, clássica, o Okoi, que é uma figura de reversão. Então se o mercado está vindo de cima para baixo e ela acontece no fundo de um movimento, ela sugere que o mercado faça o quê? Que retome o movimento de alta, tá? Então dentro desse cenário, na estrutura micro, inclusive o dólar já fez isso, porque ele rompeu aqui, fez o pivôzinho e está dando continuidade para alta, tá? Então prestar atenção, não estou falando que ele vai subir, mas existe uma enorme possibilidade que se ele se manter acima desses topos aqui, ele vai dar continuidade para alta sim, tá? As médias já estão alinhadas com a VWAP está embaixo, médias em cima, os preços trabalhando aí em pivôs, né, pivôs de alta, então prestar bastante atenção. Dentro dessa lateralidade, considerando o cenário, acredito que as melhores oportunidades de compra aí do dia basicamente foram essas aqui, tá? Essa aqui e também esse candle aqui que saiu da defesa, né, dessa região de suporte, trabalhando na inversão das médias. Aqui eu já não compraria porque primeiro que já entrou defesa vendedora
e também estava muito longe da média, né? Ficaria um stop extremamente caro. Então, para mim, essas foram as melhores oportunidades do dólar, levando em consideração aqui embaixo também, né, o contexto. Aqui também caberia uma possibilidade de compra, tá? Por contexto, não porque realmente estava bonito, mas por price action e, obviamente, tempo de tela, a gente já conseguiria entender o que o mercado estaria fazendo aqui. Né? De repente, se você utiliza algum oscilador, vale a pena dar uma olhadinha para ver se não ocorreu divergência entre esses dois fundos, né? Porque numa dessas, um IFR, um estocástico lento, um MACD, enfim, talvez mostraria aqui uma divergência nessa região de fundo. Então, prestar atenção nisso também, tá? Eu não gosto muito de osciladores para mercados em tendência, eu gosto de osciladores para mercados laterais, porque mercados laterais a gente consegue identificar regiões de topos e fundos, né, bem definidos. Então, osciladores, para mim, né, nesse contexto, cabe um pouco melhor do que em mercado em tendência, tá? Mercado em tendência, na verdade, eu não uso oscilador, apenas rastreadores de tendência, beleza? E mesmo em mercados laterais, com rastreadores de tendência, você consegue identificar se o mercado está direcional ou está travado, né? Como, por exemplo, médias móveis. As médias móveis, elas basicamente mostram para nós aqui, nesse caso, que o mercado está flat, né? O mercado está lateral. Por quê? Porque as médias estão de lado, não tem direção, não tem afastamento. Então, isso mostra o quê? Lateralidade. Enfim, então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e alguém empurra.